Olá, você! Paz e bem! E aí, vamos estudar um pouco de história, filosofia e trabalharemos hoje um pensador, um grande intelectual dos período patrístico, que será Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é teólogo, é filósofo e também o seu conteúdo vai estar dentro da história do período do Baixo Império Romano. Ele é muito importante, sobretudo em função da conversão de Santo Agostinho, que é tido, para muitos estudiosos, o maior pensador da história da Igreja Católica. Então, até para que se entenda melhor Santo Agostinho, se sugere que se compreenda melhor Santo Ambrósio. Então, não se esqueça, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. E vamos à nossa aula de hoje com o professor Carlos Alberto. Vamos compartilhar a nossa tela. Esse é o nosso Canva e apresento a vocês Santo Ambrósio, homem que viveu no século IV depois de Cristo, já nas partes finais, períodos finais da história do Império Romano, que nós chamamos de Baixo Império Romano. Todos sabem, né, que a história de Roma se divide em três períodos, três grandes períodos: a monarquia, a república e o império. Santo Ambrósio viveu na parte mais final, no Baixo Império Romano. Já, digamos assim, o Império Romano decadente. Bom, ele é um grande intelectual da igreja. Aqui a gente vê ele com um livro, isso aqui é iconografia, para que a gente entenda melhor a imagem. Ele usa uma mitra, o que significa dizer que ele é um bispo da Igreja Católica, e aí os seus símbolos, né, como bispo ali, tudo com ele ali, os seus paramentos, digamos assim, é o nosso objeto de estudos de hoje. Vamos, então, aos nossos conteúdos propriamente ditos. Santo Ambrósio é um intelectual da igreja, então, ele é um doutor da igreja. Nasceu em Tréveros, hoje é Trier, no mundo antigo, era Trévores. Essa região fica ao oeste do que hoje é a Alemanha. Vou tentar aqui mostrar para vocês nesse mapa do antigo Império Romano. O território em que ele vivia, em que ele nasceu, na sua época, no século IV depois de Cristo, era território da Gália. E a Gália, a gente sabe, de gauleses, seria um território francês, mas hoje é a parte mais ocidental da Alemanha. Uma curiosidade: Trier também, a mesma cidade em que nasceu Santo Ambrósio, é a cidade de origem do filósofo alemão Karl Marx. Claro que com outra perspectiva, com outra filosofia, mas ambos, Santo Ambrósio e Karl Marx, são originários desta mesma cidade, hoje, Alemanha. Ele vai se tornar depois bispo de Milão. Milão aqui ao norte da Itália. Coloquei para que nós nos localizemos simplesmente. Ele foi educado em Roma. Por volta de 372, foi governador da Ligúria, ou seja, ele era um político de renome. O seu pai também era envolvido com a política. E em 374, foi nomeado por aclamação popular bispo de Milão, norte da Itália. Ele era um neófito, um neoconvertido. No seu período, não era permitido já que o neófito virasse bispo da igreja, mas o caso dele foi uma exceção. Ele era muito bem quisto pela população, pelo povo onde ele vivia. Bom, distinguiu-se pela sua luta contra o arianismo. Isso é um pouco de história da igreja, vamos pensar aqui. O arianismo é uma heresia proposta por Arion, que foi combatida no Concílio de Nicéia e no primeiro Concílio de Constantinopla. Esse Concílio de Constantinopla contou com a participação também de Santo Ambrósio. Nesse concílio se discutia o arianismo. Arion dizia que Jesus Cristo é excelente, sensacional, mas ele é homem, não é Deus. Claro que, para a teologia cristã, católica, protestante, ortodoxa,
Jesus é homem e Deus. E por sua oposição a todas as heresias. É claro que o arianismo de Arion e seus seguidores era uma heresia. Uma heresia é a negação de um dogma de fé. Não podemos perder aqui o centro do nosso pensamento, tá bom? Ele é um teólogo e um filósofo. Então, questões relacionadas à religião estarão aqui presentes na vida de Santo Ambrósio, com certeza. Ele convenceu o imperador Graciano da necessidade de manter uma ortodoxia estrita da igreja. Então, ele está naquele momento em que a igreja está se formando e ele vai escolher o lado que é o lado da igreja. Sua pregação, as pregações de Santo Ambrósio, eram muito famosas. Ele é teólogo, ele é filósofo, tinha formação em direito. E vamos adiante. Por quê? As suas pregações eram tidas como tão boas, tão qualificadas, que Santo Agostinho, que não era cristão quando o conheceu, começa a se converter ao cristianismo ouvindo Santo Ambrósio. Então, poderíamos dizer que as pregações, as homilias qualificadíssimas de Santo Ambrósio é que vão trazer Santo Agostinho para o cristianismo. Suas pregações, como está aqui no texto, exerciam grande influência e foram uma das causas, se não a principal causa, da conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho frequentava a igreja onde Santo Ambrósio era bispo, não por conta de igreja mesmo, ou por conta de teologia, mas ele ia por conta da filosofia. Era a filosofia que atraía Santo Agostinho. E por essa filosofia, ele foi entrando na própria igreja. Embora tendendo decididamente aos aspectos pastorais e morais da religião, ele não deixou de lado por completo, como às vezes alguns dizem, a tradição filosófica grega. Santo Ambrósio sabia grego e sabia grego muito bem. Quando, no século IV depois de Cristo, a língua grega já vinha passando por um processo social de esquecimento. Ele usou suas interpretações bíblicas usando o método alegórico. Santo Ambrósio é leitor de Fílon, Fílon de Alexandria e também de Orígenes. Fílon viveu no final do século I a.C. até o ano 50 depois de Cristo. Então, homem do século I antes de Cristo, do século I, né, a metade, pelo menos, depois de Cristo. É um filósofo judeu helenista, que era lido, judeu helenista, claro, sabia grego. E ele vai conhecer a filosofia de Fílon, compreendendo o grego de Fílon também. Aqui o texto também aponta Orígenes, que teve problemas com a igreja, mas Orígenes é um filósofo grego, também de Alexandria, é um teólogo cristão, neoplatônico, que é um grande também exegeta. É provável que as boas homilias de Santo Ambrósio tivessem influência nas suas leituras em Orígenes. É muito provável isso. Nas suas homilias, baseadas nas Escrituras, Santo Ambrósio revelou um grande conhecimento das doutrinas neoplatônicas, em particular de Plotino. Plotino já vive um pouco no século III depois de Cristo e propõe a ideia do uno, de um Deus uno, que se aproxima do que nós também entendemos, claro, como o cristianismo. Então, ele vai buscar essas relações com esses filósofos da cultura grega, da cultura helenística. Plotino é um crítico da igreja, mas ainda assim, Santo Ambrósio busca tirar algo da sua filosofia e trazer para o seio do cristianismo católico em sua época. Assim como também leu Porfírio. Então, ele é um homem de cultura holística. Não influenciaria Santo Agostinho sendo alguém tosco, né? De pouco entendimento, de pouco cabedal de cultura geral, de cultura holística, digamos assim. Direta ou indiretamente, encontram-se nos escritos de Santo Ambrósio marcas das doutrinas platônicas, de Aristóteles, e também alguma coisa de Cícero, grande pensador romano. Vamos lá. Esse mapa
já apresentei para vocês, aqui Alexandria, com os grandes pensadores que eu citei para vocês aqui, Orígenes, Fílon, etc. Aqui a gente vai ter Milão, onde ele será bispo. Santo Agostinho é aqui do norte da África, e ele sai de Tagaste, vai para Roma, e depois ele vai conhecer em Milão Santo Ambrósio. E é lá que ele vai se converter ao cristianismo. Bom, Santo Ambrósio vai morrer em Milão em 397, numa sexta-feira santa. Ele é venerado no dia 7 de dezembro. Celebramos agora o dia 7 de dezembro. E a igreja, é bom lembrar, veste branco nesta data. Por quê? Não se celebra, em relação a Santo Ambrósio, o ano de sua morte, porque ele morreu de morte natural também, mas sim quando ele foi aclamado bispo de Milão, que é no dia 7 de dezembro. No caso aqui, 374 depois de Cristo. Bom, embora o conhecimento dessas doutrinas platônicas, neoplatônicas, algo de aristotélicas, em particular das neoplatônicas, elas não impediam Santo Ambrósio de se opor àquilo que ele julgava mais manifestamente contra a doutrina católica. Ele é um católico. Se ele virou santo na Igreja Católica, é óbvio que Santo Ambrósio é um pensador cristão católico. Ele não aceita a pré-existência dos homens, nós fomos criados por Deus. Ele também não aceita a ideia da transmigração das almas, que a gente pode ver no Mênon, no Fédon de Platão. Ele vai discordar que a alma transmigra de um corpo para outro corpo. A ideia dos deuses ou demônios inferiores também não vai trabalhar, claro que não, com politeísmo. Há argumentos das homilias ambrosianas, adjetivo ligado a Santo Ambrósio, paralelos aos encontrados nos textos neoplatônicos e platônicos. Ou seja, ele faz essa leitura e vai filtrando para trazer para a igreja. Santo Agostinho não fez algo tão diferente disso. E aí a gente pode entender um pouco de Santo Ambrósio em Santo Agostinho. É importante, em Santo Ambrósio, a doutrina da estrutura necessária do Estado. Deve existir um Estado para ele, para governar os homens e as comunidades. Lembrem, Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus e da cidade dos homens. Então, a cidade dos homens deve se inspirar na cidade de Deus. Isso aí, olha aí a influência ambrosiana. As leis do Estado devem ser harmônicas com a lei natural. E esta, por sua vez, devem ser harmônicas em relação à lei divina, que é a lei suprema, que é a lei transcendente de todas as leis, que está acima, claro, de todas as leis humanas. A necessidade do Estado não impede, segundo Santo Ambrósio, a afirmação categórica da superioridade da Igreja. Então, o poder espiritual está acima do poder temporal. Poder espiritual da Igreja, poder temporal dos homens, daqueles que têm o poder no mundo em que vivemos. Bem, o poder da Igreja deve ser único e ser o poder espiritual, como eu digo, acima do poder temporal. Entre os seus escritos, destacam a Hexaemeron, o De Officiis Ministrorum, De Fide, De Bono Mortius e De Fuga Saeculi. Reparem que os títulos são todos em latim. Meu latim não é grande coisa, mas ele tem o conhecimento da filosofia, da cultura grega, muito claro em seu pensamento. Bom, como é hábito em nosso canal, vamos fechar a nossa aula fazendo uma questão de vestibular envolvendo Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Vamos à questão da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos lá. A filosofia de Agostinho, 354-430, é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês, de Milão, Santo Ambrósio. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões
de Ambrósio, de Santo Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Então, é importante entender que Santo Ambrósio está estritamente ligado à cristianização de Santo Agostinho. Importante isso. Bom, vamos ao comando da questão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças, se comparado ao pensamento de Platão. Santo Agostinho não copia Platão, lê, entende, compreende, mas interpreta Platão à luz também do cristianismo. Vamos lá. Comando da questão agora. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças entre Santo Agostinho e Platão, que tem relação aqui com Santo Ambrósio, evidentemente. Letra A. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Isso está errado quando se pensa Platão, tá? Para Platão, se pode conhecer o mundo. Livro 7 da República de Platão. Através do conhecimento matemático, através da superação do mundo sensível, se pode também chegar ao mundo inteligível e compreender a verdade. Então, é possível se chegar à verdade, sim, por Platão. Tirando o que não é, sobra o que é, sobra a verdade. Então, a letra A está errada. Letra B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Tudo bem. Enquanto para Agostinho, não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. Como ele, cristão, diria uma coisa dessa? Seria uma grandíssima heresia. E Santo Agostinho não vai praticar essa heresia. O mundo há dois mundos, vimos aqui, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Nós aqui buscamos, lutamos, labutamos, no bom sentido, tá? Militamos para chegar à cidade de Deus. Então, não pode se falar que há um outro mundo que é inacessível para nós humanos. Podemos alcançar a salvação em Santo Agostinho, obviamente. Letra C. Para Agostinho, a alma é imortal. Beleza? Enquanto para Platão, a alma não é imortal. Errado. Para Platão, a alma é imortal. Mas para Platão, a alma fica transmigrando de um corpo para outro, já que é apenas a forma do corpo. Não está certo aí, nem para Platão. Letra D. Para Platão, o conhecimento é a verdade, reminiscência. Nós podemos lembrar o que vivemos em outras vidas. Isso vale para Platão. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer, no mundo das ideias. Já para Santo Agostinho, ele vai dizer que o conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um de nós. A opção correta é essa, a letra D. Para Platão, nós podemos aprender pela reminiscência. Lembrem-se que no livro Mênon de Platão, um escravo é apresentado a Sócrates e se pergunta, ele pode aprender? Sócrates diz, ele é grego? Se sim, ele pode aprender. Claro que isso é um tanto um quanto xenófobo, mas é a visão de Platão aqui e de muitos gregos. Sendo um grego, você pode aprender também pela reminiscência. Você pode lembrar o que viveu em outras vidas. Já para o cristianismo, não há outras vidas, há uma vida e se deve buscar lograr a salvação nesta vida. Bom, para Agostinho, então, é a iluminação. Deus coloca uma centelha do entendimento em nós. E isso faz com que nós, a partir do princípio de razão, possamos fazer as nossas melhores escolhas que nos levem a Deus, a fé, a caridade, as boas ações, as boas obras e a esperança de todo cristão. Bom, então a opção correta é a letra B dessa questão aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Amados e amadas, essa foi a nossa videoaula de hoje, quando tentamos compreender um pouco melhor Santo Ambrósio, aquele que tanto influenciou a filosofia, o pensamento, a vida, a obra
de Santo Agostinho. Bom, na próxima semana teremos uma nova videoaula em nosso canal. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até lá. Tchau, tchau.